A paz do Senhor a todos os irmãos, professores, alunos da Escola Bíblica Dominical. Chegamos na última lição, a última lição do terceiro trimestre de 2025, onde falamos aqui sobre a Igreja de Jerusalém. E hoje, para nós concluirmos essa lição, nós vamos estar falando sobre a Assembleia de Jerusalém. Muito bem, irmãos. A Assembleia de Jerusalém, ela tem um propósito, nós vamos estar falando aí no decorrer dessa lição. Mas antes disso, eu gostaria de apresentar a todos vocês a nova revista. A nova revista que vai entrar agora nesse quarto e último trimestre de 2025, aonde vai estar falando sobre corpo, alma e espírito. É onde nós vamos poder conhecer melhor o homem na sua integridade, a tricotomia humana. Então nós vamos entender, vai ser uma lição maravilhosa e nós vamos estar, durante esse último trimestre, discorrendo esse tema que vai ser muito bom. Muito bem, irmãos, o texto áureo da nossa última lição diz lá em Atos 15, 28, na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que nos leva à verdade prática, que nos diz da seguinte forma: em sua essência, a igreja é tanto um organismo quanto uma organização. E como tal, precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. Muito bem, o texto ele está em Atos capítulo 15, do verso 22 ao 32, que nos diz assim, olha só. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciões, que eram os presbíteros lá no momento da igreja, né? Com toda a igreja, eleger homens dentre eles, a enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabas, e Silas, homens distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos, os anciões e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, e Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre vós perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, e não lhes tendo nos dado mandamento. Muito bem, pareceu bem reunirmos concordadamente, eleger alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a sua vida pelo nome do Senhor Jesus. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais por palavras vos anunciam também as mesmas coisas. Na verdade, parecer bem ao Espírito e a nós não vos impor mais cargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes. Bem vos há. Tendo eles então se despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Muito bem, irmãos, nós vamos ver que com essa lição nós vamos concluir aí o trimestre falando sobre a Igreja de Jerusalém. E hoje nós vamos ver que a igreja agiu para resolver os seus conflitos de natureza doutrinária. Um grupo composto por fariseus convertidos, a fé insta que os gentios convertidos deveriam guardar a lei, especialmente no rito da circuncisão. No entendimento dos apóstolos, se isso fosse exigido, a salvação deixaria de ser totalmente pela graça, o que era inaceitável, devido à dimensão da questão e a sua importância para o futuro da igreja. Os líderes se reuniram em Jerusalém para buscar uma solução para o problema. Lucas deixa claro que a decisão tomada pela igreja, naquele momento, foi guiada pelo Espírito Santo, e é isso que nós vamos ver agora. Muito bem, irmãos. Eu digo que sempre na última lição, a gente sempre precisa fazer uma recapitulação do trimestre. E eu coloquei essa apresentação que nós temos aqui,
Você depois entra no link, você pode utilizá-la para poder fazer essa apresentação na igreja. Eu coloquei aqui um pequeno resumo do trimestre, que diz assim, olha só, então nós vamos falar sobre esse resumo, e eu coloquei ele de uma forma bem sucinta, mas que traz um histórico de todo o trimestre da revista. E ele diz assim, olha só, a igreja nasce no dia de Pentecoste, uma nova igreja. Então essa igreja que nasce é uma nova igreja, onde Cristo é o Senhor. Conclui-se que o período da lei conclui ali então o período da lei e entra agora esse período da graça. Uma igreja que os rituais foram encerrados, inicia com o sacrifício de Cristo para a remissão dos pecados. A igreja de Jerusalém, ela nasce para ser o modelo para as demais igrejas que iriam surgir, ou seja, igrejas que viriam posteriormente, né, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então nasce ali um modelo, um exemplo de igreja que prega a palavra de Deus no poder do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo que é perseverante, mesmo diante do sofrimento. Uma igreja que ora com poder e ousa no seu testemunho. Uma igreja que demonstra o seu amor à comunidade, capacitando os crentes a viver em equilíbrio e em comunhão, expressando um amor com solidariedade. A verdade é um dos pilares dessa igreja, onde rejeita a falsidade e a mentira. Mesmo diante das perseguições e oposições enfrentadas, a igreja continua sendo protegida por Deus e não desiste em meio às lutas. Uma igreja que, quando vê um problema, vai em busca de uma solução. Busca homens cheios do Espírito Santo, sabedoria e testemunho para ajudar na obra de Deus. Aprendemos muito com a fé de um homem chamado Estevão, que é um modelo para todo cristão, que soube defender o Evangelho com sabedoria e coragem diante das perseguições. Uma igreja que faz da perseguição uma oportunidade para o seu crescimento, levando a palavra de Deus para todo mundo. Uma igreja que ousa quebrar paradigmas, orientada por Deus, que foi o caso da visita de Pedro à casa de Cornélio, onde houve uma grande manifestação do poder do Espírito Santo. Mesmo diante das perseguições, essa igreja não perde a essência missionária, como Felipe atuando em Samaria, irmãos comuns fazendo uma grande obra em Fenícia, Chipre e Antioquia. E hoje veremos uma igreja perseverar a graça e promover a comunhão entre os irmãos. É um breve resumo que traz a história da igreja de Jerusalém e a atuação dos irmãos. Muito bem, irmãos. O primeiro tópico dessa nossa lição vai falar sobre questões doutrinárias. A exigência da circuncisão aos gentios gerou uma série de questionamentos sobre a natureza da salvação em Cristo. Então, o primeiro ponto do primeiro tópico vai falar sobre o relatório missionário. Então, nós vamos entender que haveria um concílio em Jerusalém. Esse concílio de Jerusalém, ele vai porque é entregue um relatório por Barnabé e Saulo. Esse concílio, ele se deu entre 48 e 50 depois de Cristo. Esse concílio ele foi convocado para resolver disputa entre crentes judeus e gentios, concernente à prática da lei mosaica junto aos gentios. Um dos objetos de discussão foi a circuncisão e demais observância legalista. Então nós vamos entender que o apóstolo Paulo e Barnabé, eles apresentam um relatório da sua primeira viagem missionária. Eles narram que Deus havia feito entre os gentios, que receberam também a salvação mediante a graça de Deus, sem nenhuma cobrança mediante a lei, usando como exemplo a circuncisão. Então nós vamos entender nesse primeiro ponto que Paulo e Barnabé, após a sua primeira viagem missionária, ele traz um relato do trabalho que foi feito e envia aos apóstolos que estavam em Jerusalém. E quando isso acontece, eles trazem também algumas dificuldades, que nós vamos entender daqui a pouco nos primeiros pontos. E essa dificuldade falava sobre um embate dos judeus convertidos, né? Judeus que estavam no meio de povos ali, convertidos também, mas que eram gentios. E havia um embate entre eles, porque os judeus, eles praticavam a lei. A circuncisão era um dos exemplos, né?
E eles queriam que aqueles que eram novos convertidos, gentios, também observassem a lei. Porém, não era do costume deles observar a lei mosaica. Eles entendem agora que é um momento que eles querem seguir a Cristo e não aos ritos e costumes judaicos. E nós vamos ver que a salvação, ela é pela graça, né? A salvação é por meio da fé, que não vem de nós, mas ela vem de Deus. Está implícito em Efésios capítulo 2, versículo 8. Muito bem. Havia a aprovação de Deus entre os gentios pela ação poderosa dos milagres extraordinários, mostrando que a salvação é um dom de Deus, concedido pela sua graça. Então nós vamos observar que havia uma manifestação de Deus com poder, com milagres extraordinários, trazendo então uma aprovação do ingresso dos gentios na igreja, sem que eles atuassem com os ritos judaicos daqueles dias. Então nós vamos ver que Deus ele aprova através dessas ações milagrosas. O segundo ponto, nós vamos falar sobre o legalismo judaizante. Então nós vamos entender que esse relatório mostrado por Paulo e Barnabé, ele tem a oposição de fariseus judaizantes convertidos. Eram pessoas judeus convertidos que estavam ali, que estavam se opondo ao ingresso dos gentios na igreja, sem que antes cumprisse as exigências da lei mosaica. Uma delas, no caso, era a circuncisão. Então, ou seja, eles queriam que todos os gentios que se convertessem praticassem a circuncisão. E isso trouxe um embate, né, entre judaizantes e entre gentios. Então nós estamos falando ali de uma diferença entre o legalismo e a graça. Então, diante desse confronto do grupo judaizante com Paulo e Barnabé, tomando assim grandes proporções, correndo o risco de uma divisão da igreja ali de Antioquia. Então, diante desse confronto, desse grupo judaizante, né, Paulo e Barnabé, ele tomam a decisão para poder impedir que haja um confronto entre judeus e gentios. E isso poderia trazer uma divisão dentro da igreja. Ou seja, você imagina a igreja já nascendo, começando e já tendo uma diferença de cristãos judeus e cristãos gentios. Ia ser uma dificuldade muito grande. Porém, Paulo e Barnabé, quando eles sentem que esse problema ele ia tomar uma grande proporção, eles, no caso, eles levam esse tema à igreja-mãe. A igreja-mãe que está lá em Jerusalém, onde o tema seria discutido entre os apóstolos e os presbíteros, os anciões, né, que estavam ali. Então, ou seja, eles entenderam que esse problema era um problema complexo, difícil e que poderia trazer um grande prejuízo para a igreja de Antioquia. Não somente Antioquia, mas outras cidades também havia esse desentendimento entre judaizantes e gentios. Eles enviam, então, essa mensagem, essa carta, esse relatório para a igreja que estava em Jerusalém. E aí nós vamos entender, nesse segundo ponto agora, nesse segundo tópico, que vai haver um debate doutrinário nesse concílio, nessa reunião promovida com os apóstolos e os anciões que ali estavam. Então, os apóstolos usaram experiências espirituais, fundamentos proféticos para afirmar a aceitação dos gentios por Deus. Então, nessa reunião, eles iam tomar uma decisão de como isso iria ser feito. O primeiro ponto fala de uma questão crucial. Havia uma divergência nesse concílio. Por quê? A questão ela chega a Jerusalém para ser tratada. Porém, havia judaizantes que ali estavam. E eles queriam que os gentios convertidos tivessem que guardar a lei, serem circuncidados, pois, o seu ponto de vista, sem essa prática, não seria possível a salvação. Então, na ideia dos judaizantes convertidos, precisaria haver o ato da observação da lei. E a prática da circuncisão seria uma delas. Sem essa prática da lei, na ideia dos judaizantes, não haveria salvação. Porém, os apóstolos eles entendem que a salvação ela seria pela graça. E se tivesse que haver a prática
desse legalismo, aí a salvação não seria totalmente pela graça. Pedro, ele vendo essa gravidade do problema, ele traz agora as experiências que ele viveu na casa de Cornélio. Não, então, essa experiência nós vamos lembrar de lições atrás, onde ele mostra uma ação poderosa do Espírito Santo. Então nós vamos entender que Pedro também, ele tinha também essa ideia igual a dos judaizantes ali. Porém Deus, ele mostra para ele, lembra quando ele tem aquele sonho, ele tem aquela visão, que aquele lençol desce, um vaso, né? É um lençol e ali existiam vários tipos de animais, onde Deus mata e come. E ele reluta contra aquilo ali. Porém ele vê a insistência de Deus e ele entende que Deus estava querendo mostrar algo diferente para eles. E aí então ele recebe aquele convite, né, de Cornélio para poder ir até a sua casa. E quando ele chega lá, ele começa a falar a palavra de Deus e ali há uma manifestação poderosa do Espírito Santo de Deus, aonde ele tem vamos dizer assim, a réplica do que havia acontecido no dia de Pentecostes, onde ele estava presente. Acontece na casa de Cornélio, onde há uma manifestação poderosa do Espírito de Deus, batizando as pessoas ali com o Espírito Santo. E eles começavam também a falar em novas línguas ali na casa de Cornélio. Então Pedro, ele traz à tona isso, né, e ele coloca o que havia acontecido e ele traz dentro dessa assembleia. Muito bem, essa experiência do Pentecoste na fé dos gentios é o segundo ponto do segundo tópico. E aí nós vamos ter este exemplo da casa de Cornélio. Então, antes em Cesareia, na casa de Cornélio, havia acontecido um derramamento do Espírito Santo, conforme nós havia dito, sobre toda a família, sobre todos os amigos de Cornélio que ali estavam e que foram simpatizantes com relação à pregação de Pedro. E o Espírito Santo de Deus, ele começa a atuar, não só na vida de Cornélio, mas na vida da sua família e dos amigos que ele havia convidado para poder estar ali. Então esse tema já havia sido debatido e aceito pelos judeus que haviam questionado a salvação na casa de Cornélio. Então, quando Pedro ele volta da casa de Cornélio, havia uma questão também a ser conversada. E foi preciso de haver um convencimento de Pedro para com os demais judeus, que Deus realmente estava aprovando a vinda dos gentios para essa comunidade, para a igreja que estava nascendo ali então. Muito bem, seguindo o exemplo da casa de Cornélio, Paulo também já havia usado este argumento, né, da casa de Cornélio com os crentes na Galácia. O batismo com o Espírito Santo foi algo que deveria ser observado como uma aprovação de Deus para aqueles dias. Então, ou seja, eles viram que havia uma ação sobrenatural na vida dos gentios, fazendo com que aquilo era uma aprovação de Deus para que eles mantivessem e aceitassem os gentios, né, como cristãos para adorar o Senhor juntamente com os judeus. Muito bem, esse terceiro ponto do segundo tópico fala sobre essa fundamentação profética dessa fé gentílica. Então nós vamos entender que Pedro recorre à experiência do Pentecoste em meio aos gentios. Porém, Tiago, que era o irmão do Senhor, ele recorre à palavra, ele recorre às profecias, mostrando que a aceitação dos gentios não era só uma inovação, mas Deus já havia mostrado aos profetas do Antigo Testamento um favor divino, fruto da sua graça, trazendo o quê? Que realmente gentios, pessoas que não eram judeus, eles estariam entrando também nessa entre o povo de Deus. Então nós vamos ver exemplos aqui, lá em Gênesis 12:3, que diz assim, olha só, em ti serão benditas todas as nações da terra. É quando Deus fala a Abraão, olha só, em ti serão benditas todas as nações da terra. Então Deus já está mostrando que os gentios iriam fazer parte dessa salvação. Isaías, tanto no capítulo 56 como no capítulo 66, em alguns versículos ali, ele promete a inclusão dos gentios entre o povo de Deus. Nós podemos também citar na classe o exemplo de Raabe, né? O exemplo de Ruth, né? Que eram mulheres gentias e que elas são aceitas entre o povo de Deus e aceitas dentro da genealogia
de Jesus. Então nós vamos compreender e entender isso, que há essa aceitação da parte de Deus também. O terceiro tópico, ele vai falar sobre a decisão da Assembleia de Jerusalém. Então, guiada pelo Espírito Santo, a igreja decidiu preservar a graça e promover a comunhão entre judeus e gentios convertidos. Então, nós vamos entender nesse primeiro ponto do terceiro tópico que havia a atuação do Espírito Santo de Deus naquela Assembleia. Então, nós vamos ver ali que era uma reunião para tratar de assuntos teológicos, uma reunião para tratar de problemas da igreja, mas que eles tinham a presença do Espírito. Então, notoriamente, os apóstolos e presbíteros deram ouvido ao que o Espírito Santo disse no meio dessa reunião. Então, o Espírito Santo ele tinha uma participação ativa na vida da igreja. Não que nós não venhamos ter hoje, nós temos atuação, o Espírito não mudou. O Espírito Santo de Deus ele continua atuando. Enquanto tiver igreja aqui na terra, tem a atuação poderosa do Espírito Santo no meio dela. Basta que para isso nós venhamos dar ouvido à voz do Senhor. No segundo ponto, no terceiro tópico, nós vamos ver que há uma orientação do Espírito na Assembleia. Então eles tinham que ter ouvidos para poder entender o que o Espírito Santo de Deus estava querendo dizer naquela Assembleia. Eles tinham e aceitaram essa atuação de Deus, né, em meio à Assembleia para poder trazer uma solução. Então nós vamos ver que nós não sabemos como era realizada essa orientação do Espírito na igreja. Porém, tinha uma participação de profetas como Judas e Silas, e estes também faziam parte dessa comissão que levariam essa carta com a decisão da Assembleia de Jerusalém. Isso indica que o Espírito Santo ele se manifesta na igreja também através dos dons. Então nós vamos entender que entre os irmãos que estavam ali reunidos, os apóstolos, profetas, tinham profetas ali, presbíteros, eu entendo que houve uma manifestação de dons ali, para que o Espírito Santo pudesse dizer aquilo que era da vontade de Deus. E eles deram realmente ouvidos à voz do Espírito Santo. Dar ouvidos à voz do Espírito Santo explica o porquê as coisas funcionavam na igreja primitiva. Então, hoje, em nossas assembleias, precisamos sempre ser dirigidos pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Apocalipse 3,6 diz assim, olha, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então nós vamos entender que em meio às nossas reuniões hoje, porque na igreja não é só culto, mas existem reuniões de obreiros, assembleias, que precisamos dar ouvido à voz do Espírito, usar a palavra de Deus como regra de fé. Nós não podemos, tem assembleias hoje aí que a Bíblia fica de lado e colocam ali as leis, né? Falando artigos, enumerando as leis. Porém, hoje nós precisamos entender que quem atua em meio às nossas assembleias e reuniões para poder trazer soluções aos nossos problemas, é o Espírito Santo de Deus. Então a gente tem que dar crédito à palavra de Deus. Nós temos que dar ouvidos à voz do Espírito Santo. O último ponto, que é o terceiro desse terceiro tópico, coloca o parecer final da Assembleia. Então agora eles têm uma decisão final para poder resolver o problema do embate entre judaizantes e gentios, entre graça e lei. Então eles têm agora, com a orientação de Deus, um resultado final. Nesse resultado final, então, eles escrevem uma carta trazendo a solução do problema, as considerações. Pega essa carta, entrega na mão de Judas, né, de Silas, para que eles pudessem ir até lá, lessem essa carta e também contassem aos irmãos as novas. Então, depois do debate na Assembleia, fica definido o que eles deveriam fazer. Então, ou seja, existe também um aconselhamento, né, por parte dos apóstolos, dos anciões, para com a igreja que estava na Antioquia, Fenícia, enfim.
E essas recomendações eram o seguinte, olha, vocês precisam se abster das coisas sacrificadas aos ídolos. Precisam se abster do sangue e da carne sufocada. Possivelmente era uma prática que eles tinham lá naquela época. Também vocês precisam se libertarem, né, dos atos sexuais ilícitos, como a fornicação, adultério, prostituição. Então, se você observar em algumas traduções, só vai aparecer a palavra fornicação. Mas quando nós entendemos melhor isso aí, algumas outras traduções, ela fala de atos sexuais ilícitos. E os atos sexuais ilícitos, ele vai falar sobre fornicação, né, que é a prática sexual entre pessoas não casadas, adultério, quando há uma situação de traição, e prostituição, quando é a venda ou troca do corpo por um ato sexual. Muito bem, então a igreja procurou resolver a questão, mantendo fiel a doutrina da salvação pela graça, sem os elementos do legalismo judaico, porém sem rejeitar os irmãos judeus que tinham tais práticas e compartilhavam a mesma fé. Em regra geral, eles deveriam ter o cuidado também, diante disso, para que os irmãos que eram judeus, eles não se sentissem ofendidos com essa decisão. Então eles entendem o seguinte, olha, os irmãos judeus, eles continuam tendo a sua prática, né, sobre a lei, sobre o que eles entendiam que era preciso fazer a circuncisão, não tinha problema, vocês podem continuar, mas nós não vamos exigir isso dos gentios. Foi uma forma que eles entenderam para que não houvesse ali uma divergência entre eles. E um dos pontos principais fica nessa última mensagem aqui, que essa decisão da Assembleia mostra que os gentios eram salvos pela graça, mas deveriam ter limites à sua liberdade cristã, que foi as orientações que nós vimos na página anterior. Então, dessa forma, deveria haver um convívio sem conflitos entre os irmãos judeus e gentios. Então, dessa forma, eles poderiam viver em paz, cada um dentro da mesma fé em Cristo Jesus, mas tendo as suas práticas, e um respeitando ao outro. Tanto os gentios respeitando o hábito dos judeus, como os judeus também respeitando a inserção dos gentios dentro da igreja. Então nós vamos entender que, na conclusão, essa Assembleia, ela foi assim um grande exemplo para nós, que quando houver uma situação difícil, que de repente foge, né? Nós temos hoje as igrejas, né, matrizes, congregações, e quando a gente vê que tem uma dificuldade muito grande e pode trazer um prejuízo para a nossa igreja, nós temos que recorrer realmente aos superiores eclesiásticos para poder, com a orientação de Deus, trazer uma solução para o problema. E foi isso que aconteceu. Dentro da conclusão, a igreja sempre será desafiada a enfrentar os problemas que surgem no seu meio. No capítulo 6, em Atos, nós vimos como ele resolveu o conflito de natureza social, provocada por reclamações dos crentes helenistas, aquele de fala grega. Aqui o problema foi de natureza doutrinária, uma questão melindrosa que requeria muita habilidade por parte da liderança para poder ser resolvido. Graças ao parecer de uma liderança sábia e orientada pelo Espírito Santo, a igreja tomou a decisão certa. A unidade da igreja foi preservada e Deus foi glorificado. Amém, irmãos? Que Deus possa estar nos abençoando nesse próximo trimestre que vai estar entrando. Uma lição gloriosa e maravilhosa. E que nós possamos também guardar tudo aquilo que foi dito com relação ao exemplo da igreja que estava em Jerusalém. Que possamos trazer para os nossos corações tudo aquilo que os nossos irmãos passaram, enfrentaram, mas chegaram até o final debaixo da graça de Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos e que tenhamos aí um novo trimestre abençoado pelo Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. O ITEC
Instituto Teológico de Educação Cristã tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br. Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo, feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você.